Olá, pessoal. A apresentação que se segue, ela foi uma iniciativa a partir de uma palestra que eu fiz para estudantes do ensino médio do Colégio Alfa de Andradas. Resolvi fazer aqui uma adaptação para apresentar para vocês o tema, porque acho que é de imenso interesse de todos vocês, alunos que estão reiniciando o ano letivo, para ajudá-los numa postura diferente para o ano que se inicia. Por isso, o tema é começar de novo e fazer diferente. Espero que as dicas ajudem, de maneira que vocês sintam que 2021 será para vocês um ano diferente. Apesar de tudo que temos vivido, nossa postura faz a diferença. Tomara que vocês gostem e façam muito bom proveito das dicas que estão ali. Um abraço. Vamos lá? Estamos começando um novo ano letivo. E nesse momento, a maior dificuldade é a volta a uma rotina nova, que de verdade a gente não sabe como vai ser, porque ainda estamos no começo das vacinações. Muitas escolas estão voltando de forma híbrida, estão oscilando entre estarem os alunos em sala e horas assistirem aula online. Outros estão com presencial, mas também no sistema rotativo. A maioria ainda mantém o sistema online. Essa pandemia mexeu muito conosco. Trouxe várias situações e toda situação de crise, de dificuldades que temos, elas podem seguir dois caminhos. Ou o caminho da vitória, ou o caminho das coisas boas, onde a gente saia mais forte, ou o caminho dos distúrbios psicológicos, as questões emocionais se avolumam de forma muito negativa. A intenção desse momento agora, além de estarmos juntos numa discussão interessante, é tentar, pelo campo da psicologia, ajudar vocês a entrarem nessa nova etapa, começar de novo o estudo, mas fazendo diferente. Eu costumo dizer que o coronavírus tem um sobrenome, e é um sobrenome que nós escolhemos. Pode ser o coronavírus medo, o coronavírus depressão, pode ser o coronavírus dificuldade, tensão, isolamento, até o coronavírus indiferente. Mas pode ser força, coronavírus criatividade, determinação. Tudo depende do que a gente escolhe colocar de foco naquilo que está na nossa frente. Não podemos discutir as dificuldades que o coronavírus traz. São muitas, são difíceis, são pesadas, mas de alguma forma traz para a gente a certeza de tempos melhores, porque nos tornaremos melhores. Vamos pensar assim, tá? Tudo que nos cerca é produto do que a gente faz. Lembra da lei do plantio e da colheita? Então estamos aí de novo, diante da mesma situação. O que vamos escolher plantar para sabermos o que vamos colher? Minha intenção é agora entrar com vocês num fazer diferente. E algumas dicas de estudo, dicas de rotina, que talvez possa ajudá-los a enfrentar esse novo ano de forma diferente, resultando numa situação milhões de vezes melhor. Então vamos lá, começar de novo e fazer diferente. Os primeiros fatores que nós temos que pensar, a alegria e a gratidão de saber que a gente não está sozinho, né? Toda essa tensão que a gente viveu, todas essas dificuldades, muitos viveram.
as dificuldades estão para todos, ninguém está sozinho. Uns enfrentando melhor, outros nem tanto, mas ninguém está sozinho. Então nós precisamos pensar nisso. Se ninguém está sozinho, vamos vencer isso juntos, certo? Vamos lá. Se a depressão está querendo nos rodear e lembrando de que depressão mesmo é uma doença muito séria e que a maioria de nós estamos no estado de tristeza, de insatisfação, cansados, esse isolamento cansa. Então é certo que a gente tem um estado meio depressivo, né? Mas a depressão é um descuido. Depende muito do que a gente foca. É aqui que entramos com o primeiro item para vencer a negatividade. Vejam aqui, vencer a negatividade. Deixa eu explicar só uma coisinha. Uma diferença entre o otimista e o positivo e o pessimista e o negativo. Otimista é aquele que fala assim, vai dar tudo certo, vai terminar tudo bem, não deu certo ainda porque não chegou no fim. O pessimista fala, não, está tudo errado, nós vamos sofrer muito, isso aqui vai ficar pior, eu sei que as coisas estão ruins, ainda vão piorar. Esse é o pessimista. O positivo, ele tem atitude, ele diz, vai dar certo, porque eu vou fazer minha parte, eu vou fazer dar certo. Então vai dar certo. E o negativo é aquele que age para dar errado. Então, não usa máscara, se aproxima das pessoas como se não precisasse o distanciamento, entra no negacionismo dizendo que não existe doença, inventa umas modas dentro dessas fake news que a gente já conhece muito bem. Então, vamos adotar aqui uma atitude positiva, mais do que otimista. Vamos fazer acontecer. E o primeiro item é esse, olhar em volta, o foco no positivo. Quanta coisa boa a gente tem à nossa volta e a gente não tem prestado atenção. Quantas coisas a gente tem que a gente tem de agradecer. Dá uma olhadinha em volta. A família, a oportunidade de estar na frente de um computador e vendo o que a gente está trabalhando agora. São coisas que a gente tem que considerar. De um jeito ou de outro, estamos saindo desta pandemia e de tudo que ela significa. Então, é fato que agora temos uma vacina. E não é só uma, são várias. É fato que o Brasil já está começando a vacinar. É fato que nós podemos voltar a uma rotina saudável, com calma, obedecendo ainda às leis dos cuidados para que o coronavírus não cresça. Mas olha em volta, tem mais coisa para agradecer. Quem sabe o amigo que conversa comigo na internet, quem sabe aquele cachorrinho que vem fazer cafuné em mim a hora que eu tenho que acordar, um dia chuvoso, um dia ensolarado, foco no positivo. Vamos prestar mais atenção naquilo que é bom, ao invés de prestar atenção naquilo que é ruim. Fazer a troca de pensamento é uma coisa fundamental. Assim que você pensa uma coisa negativa, troque imediatamente pela positiva. Sabemos que pelas definições da energia quântica, quanto mais rápido nós trocamos o pensamento negativo pelo positivo, fica valendo o positivo na lei do universo. Existem estudos científicos nesse sentido. Um dia a gente conversa mais sobre isso. Ser grato pelo que se tem e pelo que se é, em vez de ficar reclamando daquilo que falta, daquilo que se perdeu. Viver o agora é fundamental. Cada segundo que passa nunca mais volta. Então nós temos que prestar atenção nisso. Ser grato pelo que se tem, pelo que se é. Vocês aí assistindo a esse vídeo, com certeza estão aí no ensino fundamental, no médio, ou estão já se preparando para um vestibular. Quanto a agradecer.
Em vez de ficar reclamando pelo que não temos ou pelo que ainda não somos, vamos nos preparar para as conquistas que a vida pode nos dar, vivendo hoje da melhor forma possível. Apreciar o belo e tudo que a vida tem para oferecer. Tem até aquela historinha assim, né? A vida às vezes quer nos dar um Mercedes, mas você fica olhando tanto no negativo ou no pouco, pensando só numa bicicleta e perde a oportunidade. Então aprecie o que já é, o que é belo, e deixe a vida te presentear. Usufrua das coisas boas que ela possa te dar. Valorizar o simples, as pequenas coisas, certo? Aquele café quentinho numa noite fria, certo? Ou o caderno novo que podemos usar, o papo gostoso que a gente acabou de ter com um amigo, o sorriso daquela pessoa que toca o nosso coração, fazendo uma diferença enorme na nossa vida. Pequenas coisas nos dão a força que a gente precisa para continuar. Compartilhar o dia a dia com os amigos. Sim, a rede social é muito boa. Dentro desse isolamento que a gente está tendo, é muito bom saber que a gente ainda pode conversar com os amigos, que a gente ainda pode trocar umas ideias fora das quatro paredes do nosso quarto. Mas com parcimônia, com cuidado, com equilíbrio. É muito importante que ao estarmos conversando com os nossos amigos, seja o nosso momento possível disso, e não fugindo de responsabilidades. Tudo que é demais é errado. O isolamento absoluto ou o contato exagerado, onde a gente perde horas a fios numa rede social, deixando para trás aquilo que a gente deve cumprir. Mas compartilhe o seu dia a dia com seus amigos. Conte o que você sentiu no dia de hoje, como você processou algumas situações. Escute o que eles têm a falar. Às vezes, na vida deles, você tem um exemplo para a sua própria vida. Converse, mantenha as amizades, não fuja delas e organize seu tempo para fazer isso com sabedoria. Praticar a solidariedade e a expressão de afeto. Às vezes, um colega está tendo dificuldade numa matéria, está tendo dificuldade de se organizar. Quem sabe uma palavra, quem sabe um olhar junto em cima de um plano, um planejamento. Ajude. Aquela louça que ficou na pia, será que não dá para dar uma enxugadinha sem a mãe precisar pedir? Levar o irmão mais novo para fazer a lição, no mesmo momento que você está fazendo a sua, para ter aquela sensação de que o irmão é o herói, né? O irmão mais novo sempre acha o irmão mais velho um herói. Quem sabe isso aí pode ajudar também? E é solidariedade. Fora aquela solidariedade de maior porte, em que você saiba que seu vizinho está precisando de alguma coisa, você mais jovem pode sair até o supermercado fazer uma compra para ele. Mova-se, movimente-se, estenda a sua mão, que a vida estende a dela para você. Desenvolver uma rotina agradável e eficiente. Não adianta a gente estabelecer metas que a gente não vai alcançar. Colocar rotina significa distribuir o tempo de uma forma saudável, muito saudável, em que você possa de verdade trabalhar a obrigação, o lazer, o descanso, o compartilhar, tudo dentro da sua rotina. Uma dica importante: faça um quadro e coloque todos os dias da semana, todas as horas do dia. Distribua os seus horários de estudo conforme o horário de estudo que a escola dá. Isso vai ajudar você a não fixar só num conteúdo e vai poder ajudar também que aquele tempo de estudo fique organizado. Coloque o tempo de lazer de forma equilibrada, responsável.
Se a hora de estudo é X, a hora de lazer será Y, a hora de pôr as pernas para cima e até curtir uma preguicinha, tudo bem, mas de forma organizada, tá? E eficiente porque precisa ser com metas alcançáveis. Vou dar algumas dicas para estudar, tá? Na quarentena. Essas dicas, em essência, vão trabalhar mais a força psicológica, a disposição, a motivação para o estudo, certo? Vou colocar algumas regrinhas junto, algumas dicasinhas no sentido da memorização e coisas do tipo. Primeiro de tudo vem o equilíbrio. Equilíbrio no ritmo de estudo, a nova rotina que a gente acabou de falar, mudar o cronograma seu. Então agora é hora de levantar cedo, para quem estuda de manhã, assistir às aulas online e se organizar a partir daí, porque esse primeiro período a escola organizou para você. Se for o inverso, são pessoas que estudam à tarde, vamos ter que organizar amanhã como se fosse à tarde. Então vale para os dois períodos, certo? Mentalmente, o equilíbrio vem de fazer exercícios físicos. Não é possível na academia ainda, mas é possível, de repente, subir e descer uma escada várias vezes. É possível fazer algumas flexões, alguns alongamentos, dentro do que você tem dentro de casa. Aquele degrau da cozinha, subir e descer várias vezes. O exercício físico é importante porque ele estimula um hormônio muito importante que é a ocitocina, além de estimular a noradorfina e outros hormônios e neurotransmissores do bem-estar. Então, fazer exercício físico estimula também a irrigação do sangue no cérebro, ajudando a memória e a disposição para o estudo, tá? A meditação ajuda. Gente, meditação é aquela simples, não precisa ser um yogi, né? Uma pessoa que realmente consiga ali uma meditação de 20 minutos. Se você fizer 5 minutos, respirando serenamente, com os olhos fechados, numa posição sentado, mais confortável, respira, relaxa, presta atenção na respiração, no movimento do seu abdômen. Deixe isso tomar conta de você. Isso é meditação. Você limpa a mente. Você está só com a mente na sua respiração. Meditar é colocar as ideias no meio. Significa o próprio equilíbrio. E ajuda você em todo o setor de disposição, saúde física e a mental, principalmente. Essa respiração consciente que a gente deve fazer diante das tensões. Inspira, mais ou menos 5 tempos, segura 4 tempos e sopra. Longo e devagar. Isso faz com que você irrigue seu cérebro de oxigênio e vença qualquer tipo de ansiedade. Abre a mente, expande a mente. Isso é muito bom que vocês prestem atenção. Bom, depois do equilíbrio, nós vamos na rotina propriamente dita. Mudar a rotina segundo o seu próprio tempo. Vamos lá. É aconselhável, depois do almoço, uma siesta, uma cochiladinha, de uns 20 a 40 minutos no máximo. O ideal, então, 30 minutos. 30 minutos para você deitar no sofá ou na sua cama e tirar um cochilo. Mas ponha um despertador e levante assim que ele tocar. Mais que isso, você entra no sono fisiológico e começa a ter uma disposição mais reduzida depois que acorda. Sabe aquela sensação de espuma na cabeça? Que a gente parece que está meio lerdo? É bem esse sono exagerado que a gente tem. Não precisa disso. São 20 minutos, 30 minutos.
você acorda novo. O cérebro repousou, os neurônios deram uma desafogada, você está pronto para a segunda etapa do dia. Você tem que observar também aquele sistema de estudo. Veja só, vou já colocar o próximo item para vocês já perceberem o que eu estou falando. O tempo de estudo e a memória andam de braço dado. O ideal é realmente também um estímulo de 40 minutos de conteúdo para ser estudado e uma pausa em torno de 5 a 10 minutos. É um descanso rápido. Nesse período não se deve ligar a televisão, não é para ler um livro, nada disso. É descansar a mente, é olhar longe, é dar uma voltinha dentro de casa, tomar um copo de água, certo? Nada que te prenda além de 5 minutos. Rede social nem pensar, porque a gente nem vê os 5 minutos passar. Muito pelo contrário, a gente não vê 1 hora passar. Então, não pode. Rede social, TV, jogo, de jeito nenhum, e até um livro, eles têm o padrão meio hipnóticos, certo? Eles agem no nosso cérebro que a gente concentra ali e esquece do resto. E com certeza são mais prazerosos do que o estudo propriamente dito na maioria das vezes. Então é preciso tomar esse cuidado. O tempo total de estudo, até 4 horas, está bom. Depois de 4 horas, não vai funcionar mais nada. Então, pensem assim, nessas 4 horas, dividindo em períodos de 30 minutos, com 10 de descanso, quais as matérias que eu vou colocar. Uma dica, não mantenha a mesma matéria às 4 horas. O cérebro utiliza um setor do cérebro para cada tipo de raciocínio. Se você está estudando matemática, você vai usar o raciocínio lógico-matemático. Então, se você ficar estudando muito só a matemática, depois de um certo período, esgota o movimento neurológico ali, não estimula mais a memória, não funciona mais. Então é importante você trocar, porque daí você estudando literatura ou geografia, você vai para um pensamento abstrato, você pega outro setor neurológico, certo? Então você estimula as áreas do cérebro de uma forma positiva, equilibrada, enquanto você está estudando uma matéria, o outro setor está descansando e você vai tendo seu cérebro sempre com boa estimulação. A construção de novos hábitos tem a ver com toda uma estrutura nova, inclusive o próprio ambiente de estudo. A cadeira que você senta para estudar tem que ser confortável e tem que ser sentado. Não é postura de estudo com irrigação no cérebro suficiente, por exemplo, deitado. Sabe aquela almofada que você encosta na cama e de repente você está quase cochilando em cima dos livros? O fluxo do cérebro, do sangue no cérebro é importante. E a postura correta para o estudo é sentado. É sentado, é em mesa. O que a gente aconselha é mudar de ambiente quando é possível. Se, por exemplo, você garante que o ambiente de estudo seu é um ambiente silencioso, um ambiente adequado, seja qualquer setor da casa, aí sim, vai para a mesa da cozinha, vai para a mesa de jantar, volta para o seu cantinho, certo? É interessante. Normalmente, até que você use esses lugares, assim, ou em dias diferentes, né? Hoje eu estudo aqui no escritório, amanhã eu vou ali na sala, ou você divide o período, 2 horas eu estudo aqui, 2 horas eu estudo lá. Porque o ambiente, a situação que você monta, estimula o cérebro, prepara o cérebro. Mas, se você não tem essa oportunidade de ter outros lugares dentro de casa que facilitem esse ambiente de estudo, permaneça dentro do seu quarto ou no escritório da casa, onde você possa ter o ambiente adequado.
Me perguntaram se ouvir música enquanto estuda é bom. Na maioria das vezes, não. Tá? Na maioria das pessoas, a música, principalmente cantada, faz com que o cérebro, escutando a música, divida seu potencial. Ele está lendo uma coisa aqui e está repetindo a música aqui. Então, ouvir música enquanto escuta, se for ouvir, é só musicalizada. Não terá canto junto, certo? E de preferência músicas calmas. Existe até um playlist de concentração, que são músicas montadas adequadamente com as vibrações sonoras que ajudam a atenção e concentração. Mas na maioria das pessoas, o melhor é o mínimo de mudanças, né? De ruídos, de sons à sua volta. Tá? Isso é muito individual. Nós sabemos, por exemplo, que algum grau de hiperatividade, o som de uma música pode ajudar a pessoa a concentrar. Você pode testar, mas preste atenção se não te cansa ainda mais. Porque o ouvido está ouvindo uma coisa, os olhos estão vendo outra, e o movimento seu, enquanto escreve, outro. Certo? Eu queria dar uma dica para vocês importante. Coloque do lado do seu computador ou do lado do seu caderno, enquanto estivermos em aula online, né, do lado do seu computador, um bloquinho de anotação. Porque muitas vezes a gente está fazendo alguma coisa no computador e vem aquela ideia assim na cabeça. Nossa, eu tenho que pegar a roupa que eu mandei consertar. Isso desvia a sua atenção e se você ficar com isso na cabeça, atrapalha a assimilação do conteúdo que você está vendo. No bloquinho você escreve, buscar blusa. Pronto, já esvaziou ali. Você não fica mais preocupado em não esquecer e volta a sua atenção e sua concentração para o que você está fazendo. As anotações de estudo, elas ajudam a memória, tá? Como que funciona a memória? Nós temos 3 tipos de memória: a auditiva, a visual e a sinestésica, que é essa do movimento. Já está provado que o movimento de escrever faz um estímulo neural muito mais forte do que você digitar ou só ler. Então, qual que é a ideia principal para estimular a memória? Você lê o que está no conteúdo, tudo, relê colocando as palavras-chave num resumo, isso é resumo, tá? É a palavra-chave do que você está estudando. Isso é um resumo. Quando você escreve, você movimenta o cérebro apenas no sentido de escrever. Você está com um processo só escrevendo. Quando você digita, todo o braço direito e esquerdo está em funcionamento. A distribuição do nível de atenção e concentração aumenta. Escrever não. Escrever é só aquele movimento. Então você vai pôr um tio com essa mão. Você vai fazer uma vírgula. Então, qualquer sentido, você está usando gastando menos energia cerebral. Certo? Então, fazer um resumo bem feito, essas anotações ajudam muito a memória. Porque a memória sinestésica, que é do movimento, é que vai dar suporte na auditiva e na visual. A auditiva, você pode estar ouvindo o que o professor fala, ou você pode ler em voz alta. Você vai estar estimulando também, tá? Aqui vem uma dica importante. Como é que eu venço o cansaço, a preguiça e a procrastinação? Bom, o cansaço, ele vem normalmente de alguns fatores que a gente descuida. Um deles é a alimentação. Come uma feijoada e tenta estudar física. Depois vocês me contam o que é que vai dar isso, né? Não vai dar em nada. Pode ter certeza. A gente abre tanto a boca, boceja tanto que as lágrimas vão escorrendo de tanto sono que vai dar. A alimentação saudável
Procurem isso com as pessoas que estão mais capacitadas para poder ajudá-los nessa questão. Comam o suficiente, não exagerem. O estômago muito cheio faz com que o corpo gaste muito para trabalhar o metabolismo dessa alimentação. E aí toda a energia vai para o estômago, para o fígado e para o pâncreas, e em vez de ir para o cérebro, onde vocês vão precisar para o estudo da tarde. Estou falando em almoço, né? Mas vale para tudo, até o café da manhã também tem que ter cuidado com a alimentação. Outra coisa que dificulta na questão do cansaço é a falta de exercício físico. Outra coisa do cansaço, e aí a parte mais importante, são os fatores emocionais que afetam o cansaço. Muitos de nós passamos ou estamos passando tensões em função dessa pandemia que está aí. Um parente, um conhecido que está adoecido, uma preocupação com algum idoso dentro de casa, são fatores que estão presentes e que às vezes interferem muitíssimo na nossa capacidade de concentração. E aí esse cansaço mental pelo desgaste vai afetar o físico. Temos que olhar por esse lado também. Esse é um exemplo que eu estou dando. Outra coisa emocional, outra situação emocional que pode nos afetar, a ansiedade em função do que virá, o medo do futuro. Como o ano passado foi um ano que na educação, infelizmente, foi um ano muito prejudicado, pode ser que a gente esteja também olhando o que deixamos de fazer no passado. Enfim, as emoções de medo, expectativa, preocupações costumam trazer um cansaço mental e físico bastante grande. Para melhorar o cansaço, cuidando da alimentação, fazendo exercício físico, bebendo muita água, já são coisas que vão ajudar a gente a vencer o cansaço. E a postura mental é fundamental. Vamos jogar no lixo expressões desse tipo? Ai, meu Deus, estou tão cansada. Ai, cansaço. Puxa, que cansaço. Ando cansada. Se você verbaliza, seu cérebro obedece e vai buscar todos os neurotransmissores ligados ao cansaço. E creio que não é isso que vocês queiram. Então, vamos jogar no lixo. Eu não consigo, estou cansada, não aguento mais isso. Esse tipo de expressão negativada só vai empurrar você para o buraco. Vou tentar estudar, estou melhorando, vou tirar aqui um cochilinho de 20 minutos e vou acordar novo. São posturas mentais com linguagem adequada que te fará enfrentar as coisas com outro nível de desempenho, de coragem e até de alegria. A preguiça, ela vem de braço dado com a procrastinação. Por quê? Preguiça normalmente aparece quando a gente perde o objetivo. Vocês já prestaram atenção que ninguém tem preguiça para assistir aquele episódio da série? Fazer aquele jogo do videogame? Se possível, sair para comprar aquela calça que eu gostei? Por que a gente não tem preguiça para isso? Porque a gente tem objetivo. Então, nós precisamos voltar naquela questão da rotina e colocar objetivos. Por exemplo, agora é a hora do meu estudo. Vou sentar aqui. Agora eu vou estudar matemática. Quero cumprir 2 capítulos da matemática. Esse é o meu objetivo. Não, 2 é muito, tá bom. Então, um capítulo. Sempre metas alcançáveis. Meu objetivo é esse. Quais as atividades que eu vou fazer para chegar nisso? Vou ler a teoria, vou escutar a videoaula de novo. Vou fazer 5 exercícios dessa matéria. Se você estipula o objetivo e de preferência escrito, de novo, escrever estimula muito mais as nossas funções neurológicas. Então, escritos os objetivos, nós vamos praticá-lo, atingi-lo, certo?
Quando a gente faz isso, a gente ainda pode falar assim, tá, eu fiz os objetivos, mas tô com uma preguiça, não tô querendo sair do lugar. Existe uma estratégia que a psicologia positiva nos ensina para vencer a procrastinação, entendendo que nosso cérebro é um órgão obediente e que depende do que colocamos nele para o efeito aparecer no nosso corpo e na nossa vida. A gente vai dizer para nós mesmos, vou fazer isso por 5 minutos. Quando você diz assim, vou fazer, vou ler o texto ou vou assistir a videoaula de novo, 5 minutos, você vai ver que você faz muito mais que 5 minutos. A procrastinação, ela é vencida através de atitude. E a atitude vem de uma decisão. Então, parem e pensem. Conversem com vocês. Vera, você precisa estudar matemática. Se eu adiar, vai ficar pior para mim. Certo? Critique. Isso não é meu. Por que eu tenho que ficar com essa preguiça toda? Se avalie, se critique e determinem. Vou lá, vou fazer 5 minutos, tá? 5 minutinhos. E aí eu vejo o que acontece. E vocês vão ver que acontece. Que costuma dar muito certo, tá? Gente, em resumo, isso que eu passei para vocês são dicas, mas tem que ser praticada, experimentadas, para vocês terem um retorno e saberem se pode dar certo ou não. Mas, primeiro de tudo, essa postura. Eu tenho que começar o ano letivo. Eu sou um estudante. Eu sou um estudante de cursinho. Eu tenho o objetivo de passar no vestibular. Eu sou um estudante da 8ª série, 8º ano, 9º ano. Eu tenho o objetivo de fechar o ensino fundamental. Não importa. Estamos começando de novo. Mas vamos fazer diferente. Vamos realmente fazer diferente. E se você tiver dificuldade em alguma das coisas que eu falei, volta aqui, a gente conversa, tá? O compromisso é a partir de agora, tá? Agora. Vamos começar a semana de forma diferente, vamos começar o ano de forma diferente, para a gente encerrá-lo completamente vitoriosos. Tá aí meus contatos, certo? Vocês podem entrar em contato comigo, eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. E agora eu vou me despedindo, desejando a vocês um senhor ano letivo, cheio de luz, cheio de sucesso e mais do que nunca com a sensação interna de que vocês fizeram acontecer. Deus abençoe a todo mundo, um beijo no coração de cada um.